Não é porque uma mulher pensaria mais, tá, minha filha, tenha juízo, não está vendo que essa função não é para você. Eu teria dito para minha mulher fala isso por dentro, mas o meu homem diz, vai errando mais fácil, porque a sua consciência pede, depois a gente resolve essa parada do outro lado. Porque se ficar, e aí, depois do outro lado, como vai ser? Você castigada ou castigado? E o que vão pensar de mim? Gente, fica avaliando a partir de consequências pessoais, mediatas ou imediatas. Quando se trata de um assunto de interesse coletivo, eu acho isso medíocre e vergonhoso. Para dentro, porque ninguém vai saber, só a pessoa sabe. Vergonhoso. Por isso que o ambiente religioso está atulhado de charlatães. Porque o charlatão é cheio de energia para fazer o que quer, porque está enganando as pessoas. Porque as pessoas decentes são tímidas demais. Está no livro dos Espíritos. Que os bons são muito pacatos na terra. Porque um ambiente religioso, os honestos tendem a ser muito prudentes. Jesus disse, sede astutos como serpentes. Mas então, exercitar o foco, Gisélia, para que nós tenhamos principalmente o foco em Deus. Jesus falou isso, né? Buscar primeiramente o reino dos céus e sua justiça e o demais se vos acrescentará. Alguém falou assim, que pena que tem um tom religioso. Eu digo, graças a Deus, um foco espiritual. Nós temos em pessoas ateias e em pessoas avessas à religião, pessoas, na verdade, anticlericais. São contra dogmatismos, são contra fanatismos, são contra superstições, são contra a religião formal. Nós somos contra tudo isso também. E não somos antirreligiosos, no sentido anti-espirituais. Espiritualidade é propósito. E tanto é que até a ciência materialista, em alguns de seus vetores, como a parapsicologia, reconhece os fenômenos paranormais. Mas fenômenos paranormais que ficam no psíquico tangenciam apenas a superfície deles. Então, muitos caem no ateísmo ou na negação da espiritualidade por falta de uma opção inteligente espiritual. Me desculpe dizer falta de opção inteligente. E honesta. Porque quando aparecem alguns inteligentes, ficam em masturbações teológicas, filosóficas, desligadas da realidade. E outros que são pragmáticos para encher seu bolso com o dinheiro dos fiéis. Perdoem a franqueza num assunto sério que envolve milhões de pessoas. Mas a gente está vendo isso, não é? Numa comissão de direitos humanos, no Congresso, Jesus. Mas vamos chamar Jesus mesmo. Estão se animando, não é? Começaram a falar de negros também. Lembra que eu falava? Isso é só a ponta do iceberg. Quem é homofóbico, é racista e é machista. Já estão falando também de mulheres. Acabei de ver um vídeo de um evangélico dizendo isso. Mulher pode ser inteligente, pode ser espiritual, como for. O pastor ensinando submissão às mulheres. A plateia cheia de mulheres. Por favor, se respeitem. E não ouçam um sujeito que diz uma coisa dessa. Porque se houvesse sublevação, não haveria discursos como esses. É porque a plateia fica calada e não reage. Quero dizer, não vá reagir. Não é dizer, vou fazer um impropério, eu não vou não. Não faça, não volte. Não volte. Igrejas evangélicas e católicas dizendo que homossexuais são degenerados, abarrotadas de gays. Gente, nossa plateia aqui é de pelo menos 4/5 de heterossexuais. E tem gays, como teve um que disse, achei interessante, que se montam, ou seja, transexuais. Eu vou não, sei lá, pode dar na pinta, né? Frequentando Benjamin Teixeira, sei lá, vão parecer que eu sou. Minha plateia é cheia de heterossexuais, com juízo, porque graças a Deus é um público heterogêneo mesmo. Tem um pouquinho a mais de percentual de gays, pequeno em relação à média da população. Não é impressionante isso? Mas tem uma coisa que aparece aqui e aparece nas nossas redes sociais que identificam com clareza. 2/3 de público feminino, porque as mulheres são mais lúcidas para assimilarem ideias novas. E principalmente, há essa diferença de mulheres para homens entre os mais velhos. Porque quanto mais jovem o público, mais a diferença diminui. E homens e mulheres começam a ter a mesma opinião. Porque os mais jovens começam a me ouvir. Sim, isso é a verdade. Tem pessoas dizendo assim, mas isso é a verdade. Ele não está dizendo como se fosse. É claro que é isso que ele está dizendo. Os mais velhos ficam. Ah! Teve um que falou assim, ele só pode estar fascinado, porque está falando tudo diferente dos outros. Isso não tem nada a ver com raciocínio lógico, sensato. A gente não avalia se uma pessoa está certa ou não, se ela está concordando com a maioria.
Porque se a gente concordar com a maioria na Alemanha nazista dos anos 30, a gente é assassino junto com os outros. Genocida junto com os outros. E sem nenhuma pretensão de ser um revolucionário, porque quem são? São os espíritos que me assistem, eu sou apenas um representante deles. Cada pessoa que trouxe inovação em sua era e em sua época estava contra o resto. Então isso é falta de profundidade, é falta do que dizer. Então fiquemos alerta para essas questões, né? E ensinando as mulheres a se submeterem, porque está na Bíblia. Lembra o que eu falei, que eles dizem isso em casa? Pois estão dizendo em público, eu não sabia que estavam dizendo em público. Vão abrir o discurso. Estão se animando, porque estão vendo que a reação está pouca. Enquanto a reação for pouca, vão falar mais. Mulher não presta, inferior. Então, mulher pode ser espiritual, assim mesmo o discurso. Pode ser inteligente, pode ter o título que for, mas em casa tem que se submeter ao homem. Está na Bíblia e está nas cartas de São Paulo. Que a mulher tem que se submeter ao seu marido como a cabeça, como o corpo se submete à cabeça. Está lá. Mas essas pessoas seguem ao pé da letra. O outro foi dizer que os negros são descendentes de seres que foram colocados fora da Arca de Noé. Está lá na comissão. Gente, isso é para ser processado, é para ser caçado, não é? Onde está o Ministério Público? Está todo mundo de rabo preso, né? Todo mundo preocupado, né? Mas vamos continuar, deixa esse pessoal falar muita bobagem, deixa esse pessoal mostrar o quão charlatão é. Ignorante. Aí o que acontece? Como está saindo na internet. A gente olha, ele não é branco, ele é um mestiço. Está um cabelo puxado de chapinha, está com a sobrancelha depilada. Gente, eu sou homossexual assumido e não depilo a sobrancelha. Eu acho isso muito fresco. Depilar a sobrancelha. Ria mais gostoso, Lulu, ria com... Eu não depilo a sobrancelha. Acho muito fresco. Que é? Por que tanta fúria com os homossexuais? Eu sugiro que ele se submeta àquele teste do arquinho de colocar no pênis. Sendo submetido, porque todo homofóbico que passou por esse teste foi reprovado. Botar um arco, assim mesmo, amigos. Foi feito esse teste. Para medir a circunferência do pênis enquanto passam-se filmes pornográficos gays. Para ver se o pênisinho dele continua a mesma coisa. Pronto, ponha. Porque a raiva... Homem heterossexual acha engraçado. E você é gay, é? Interessante. Gay. Impressionante. Nem Mas inconscientemente, instintivamente, o cara reage assim. O heterossexual normal não se sente afetado assim. Ou interessante, ou bizarro. Coitado. Como aconteceu de uma figura que eu tive contato. Ele chegou para um homossexual e disse: você realmente não faz sexo com mulher? Não gosta, não. Como você consegue desejar viver todos os dias, mais um dia? Como eu tenho pena de você. Você não faz sexo com mulher. A pessoa que não sai da perspectiva de que é um programa genético. A pessoa tem o mesmo prazer com o outro sexo de tantas estripulias, não é? Desde que não se faça mal ao outro, seja livre, é adulto. Pode ter até fantasia infantil, mas a questão é de cada um. Respeitando o outro é o que interessa. Sendo todos maiores de idade é o que interessa. Aí, voltando, nós precisamos enxergar isso. A homofobia, por que essa exaltação? Ele chegou a dizer o desplante. Se eu estiver com minha esposa e 2 filhas, estão falando de projeto de heterofobia, vão tomar naquele lugar, rapaz. E existe o Dia do Homem. Vamos então fazer agora o Dia do Homem Heterossexual. A gente ainda tem que ter, um desplante, mas tudo bem. Vamos ter esse descalabro necessário. O Dia Internacional da Mulher, com uma gravação que eu apresentei. Mas, por que necessário? Porque falta o respeito. Assim como a gente tem que ter um dia para pensar em Jesus, porque não se pensa como devido. Então, eu estou com minhas 2 filhas, e aparece um casal se atracando na minha frente de homossexuais. Se eu me levantar, eu posso ser passível de um processo por homofobia. Um casal heterossexual que faça isso, ele poderia ter essa reação com um casal heterossexual também. Não acho que ele poderia ser processado de jeito nenhum com um casal heterossexual se atracando, porque é um lugar público. Se ele está num momento familiar e um casal heterossexual, eu acho desrespeitoso. Tá certo, mas não porque é um casal homossexual. Esses beijos de língua, né, ou desentupidor de pia, como se falam, né? O casal que se atraca em público. Eu sou hétero, né? E tá certo, como bois e vacas no pasto. Besteira, como tem também bois e vacas gays. Espécies homossexuais, mais de 1000 estudadas por biólogos. Então, com homossexuais em seus percentuais. E que não aceita o feminino, não reverencia o seu feminino. E uma pessoa que tem mulher e filhas não respeita sua mulher e suas filhas para falar isso.
não respeita o feminino. Uma pessoa que diz, tem um vídeo, cartão de crédito fulano aqui. Se não der, está na imprensa, gente, está na imprensa. Olha, me deu cartão de crédito sem a senha. Depois vai pedir a Deus alguma coisa e vai reclamar porque Deus não atendeu, porque não me deu a senha. O que tem ele e Deus a ver, por favor? Não é? E as pessoas caladas na plateia, em silêncio. Repito, podem ficar silenciosos como a minha plateia e a pessoa discorda e não volta. Aqui acontece o contrário. Volta e meia eu vejo algumas das poucas pessoas que eu reconheci. O que é que essa pessoa está fazendo aqui na minha plateia? Ela não vai aguentar 3 semanas. Não sei se volta na próxima. Batata, não volta. Tem que ter muito sangue no juízo para aguentar o que eu falo. Para se aguentar. Eu acredito que nós vamos passar por essa época. As pessoas, não adianta, gente, as pessoas vão se esclarecer. Por enquanto a gente acha que tem que ser passivo para os espertalhões, para as pessoas mais carismáticas, para as pessoas mais persuasivas. Depois a gente começa, para de querer comprar o céu. É claro que a generosidade de uma pessoa, por exemplo, com nossos filhos, com quem nós mais soltamos dinheiro? Com o filho, não é? É natural. Porque é com quem mais nós somos generosos pelo coração. Há um aspecto de generosidade que se reflete em funções. Normalmente, nós temos os extremos. As casas evangélicas, que têm a obrigação do dízimo, que era imposto de Israel, que estava no código de leis de Israel, que era o Antigo Testamento. Era código legal, era código religioso. Eu já falei isso com vocês em outra palestra, eu vou repetir. Nós entendemos que seja metafórico isso. De dizer, eu não sou Estado, mas posso cobrar imposto. Isso é metáfora. Então, por que não é metáfora? A condenação da mulher, a condenação dos gays, ou dizer que não havia negros na arca de Noé, com inundação da região só, amigos. Aquela inundação da antiga Mesopotâmia. Os rios, provavelmente Tigre e Eufrates. Então, por que é metafórico só na hora do meu interesse? Por que deixa de ser metafórico e passa a ser literal o que a Bíblia diz quando entra o meu interesse pessoal? Pilantrão, pilantrona. Quer perceber isso, quer ter enlouquecido e acha que é verdade, conscientemente. Então, nós temos que parar de temer. É inconstitucional o que está sendo dito. E nós temos que amadurecer nossas instituições para nos rebelar contra isso. Cadê o Ministério Público? Convoca o Ministério Público a agir. Cadê o Ministério Público? Onde estão as autoridades da República para permitir que isso aconteça? Temos que reagir, senão como povo. Agora, por que acontece lá em cima? Porque diz, as igrejas evangélicas, os pastores ficam à vontade de falar o que falam, e os padres estão lá, paramentados, e entrar no lugar, uma igreja, que não autoriza que a mulher oficie a missa. Isto eu não sei, isso é sacrílego, amigos. Isso é um assinte à metade da espécie humana. E se eu cometo uma ofensa à dignidade, um rebaixamento da dignidade, metade da espécie humana, eu estou fazendo isso comigo. É falta de profundidade moral da pessoa achar isso. Se todo mundo reagisse, se as mulheres em peso dissessem, ou vocês autorizam que a mulher oficie a missa, ou então nós saímos daqui, no instante se resolveria, amigos. O problema não está nas cúpulas, é fácil acusar a cúpula. O povo aceita. Por isso a saída é a educação, é a democracia, é as pessoas aprenderem a se conscientizar e serem críticas, mas primeiramente autocríticas. Por que eu estou lá? No lugar em que eu sou desrespeitada como pessoa. Eu não admito um lugar onde, se não entra um negro, eu não entro também. Se não entra um homossexual, eu sendo gay ou não entro também. Se uma mulher não pode estar no posto máximo, por que não pode estar? Então, está desmerecendo minha mãe, minhas filhas. Ou se eu não tenho amor suficiente. Eu conheci homens altamente feministas que se tornaram porque tiveram filhas mulheres. Se um homem continua patriarcal, machista com filhas mulheres, não ama suficientemente suas filhas, nem suas filhas, que por instinto deveria amar. Porque Deus nos dá... Por que está lá honrar pai e mãe? Porque não precisa dizer em tese que a pessoa honre os filhos, crianças indefesas, desde o berço que a gente tem que cuidar, porque até os instintos, tá no biológico, a gente é conduzido a cuidar daquela criatura. Se uma pessoa é tão perversa, tarada e louca para fazer mal aos filhos, Deus nem dirige, ou os representantes de Deus nem dirigem palavra a essa pessoa. Para os filhos é que se precisa dizer, olha, honre também seu pai e sua mãe, porque o instinto manda é que eles esqueçam os pais e vão cuidar dos seus filhos. É isso que o instinto manda. Alguém pariu, cresceu, cai fora, vai parir você agora.
Aí então vem a civilização e diz, não, 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 seja grata a seus pais, honre seus pais. Então vem a civilização, né? Mas isso nem precisa ser dito. Então nós precisamos de uma postura de combate, vamos dizer assim, não é nem combate a essa presença diabólica, do latim diabolus, separação, ens potentissimum, ens absolutum, o ser supremo, o ser, a potência por excelência, Deus, quer a congregação, a unificação. Jesus disse em nome desse ser, ou se quem quiser acreditar que Jesus é o próprio Deus, não importa, era uma metáfora, Jesus não ia falar de forma clara. Mas, na nossa opinião, eu quero um ser suficientemente evoluído para canalizar a voz da verdade mais do que outras pessoas. A maior personalidade que passou pela terra, representante da voz de Deus, nós acreditamos que tenha sido Jesus. Então, ele disse que, Pai, foi no final, o último pedido, prece e profecia, que todos sejam um como nós, eu e tu somos um. Então precisamos nos integrar, nos harmonizar. Eu sou amigo de gays, mas eu acho que um gay é um degenerado. Cala a boca, deixa de mentir, rapaz. Não tem cuidado das mulheres, porque as minhas filhas mulheres são inferiores. Cala a boca, rapaz. Respeite suas filhas, sua mãe e seu feminino interior. Vai lá que, no fundo, adoraria, né? Ser uma porque homem que é extremamente machista, a gente sempre suspeita. Isso é uma história, isso é uma convicção do meio gay antiga, amigos. E está começando a ser comprovada pela ciência.